sou professora efetiva da Fundação Japão em São Paulo e hoje eu vou conduzir este evento. Eu gostaria primeiramente de apresentar os meus colegas, né, que vão trabalhar juntamente conosco hoje. Primeiramente o professor Makoto Saito, ele é especialista sênior em ensino de língua japonesa. Ele está hoje com um avatar de panda. Tá? Muito obrigada, professor. A professora Satio Gondo, que juntamente comigo trabalha com o programa Idiomas Sem Fronteiras, programa qual usa este material, Irodori. E a professora Cristina Maki Endo, que é a professora que trabalha juntamente comigo e é professora efetiva também da Fundação Japão em São Paulo. Ela trabalha com o material Marugoto. Okay? Então, hoje, vamos iniciar esse evento falando um pouquinho sobre o material, né? Quem quiser baixar o PDF do material dessa apresentação, este que eu vou apresentar, podem fazê-lo pelo link ou pelo QR Code que eu apresento aqui na tela. Okay? Bom, então, as perguntas também, né, podem ser feitas por chat, né? A professora Mac estará me repassando, né? E à medida que nós formos avançando, tentaremos responder, né? Mas caso nós não consigamos responder a todas as perguntas, fiquem à vontade para nos escrever pelo e-mail, né? Pelos canais que possuímos na Fundação Japão. Okay? Estejam à vontade. Então, vamos iniciar. O evento de hoje, primeiramente, vou falar um pouquinho da programação de hoje, né? Nós vamos falar um pouco de como é o material Irodori, falando um pouquinho só sobre o Kendo e JF Standard, que são as referências utilizadas para a elaboração do Irodori, né? E depois nós falaremos um pouquinho sobre a estrutura do material, sobre o cotidiano e a cultura do Japão também, inclusas nesse material, né? Os tipos de atividade e, por fim, nós vamos ouvir, né, aqui presente também, a Raíssa, que é a tutora, uma das tutoras, né, no programa Idiomas Sem Fronteiras. Ela é aluna da Universidade Federal do Amazonas, né? Ela já utilizou o Irodori, continua utilizando, então as palavras de quem utilizou, né, talvez sirvam assim também, né, para as suas aulas, né? Então, esse depoimento da Raíssa hoje será de grande importância. Obrigada, Raíssa, por ter aceito o convite. Obrigada, Sensei. Bom, então, o Irodori, esse material, né, que nós estamos lançando agora em versão em língua portuguesa, ele se encontra neste link aqui da nossa página de internet da Fundação Japão, né? É um material que vocês podem visualizar aqui, inclusive aqui tem as regras de uso, né? Estão escritas as regras de uso. Quem tiver dúvida de como utilizar, né, o que pode se fazer com o material, né, porque ele é totalmente gratuito, você vai encontrar todas as instruções aqui. E o material ele é constituído de 3 volumes, né, que são 3 níveis, né? Os níveis introdutório, básico 1 e básico 2, né? E pela escala que nós vamos ver agora no JF Standard, a escala A1, A2, ok? Nós temos as explicações em português. Estão disponíveis no momento a versão em língua portuguesa, né, dos volumes introdutório e básico 1. O básico 2 nós pretendemos, né, colocar
na página até o final de junho. Okay? Então, por favor, aguardem que nós estamos finalizando agora a revisão do terceiro volume. Né? E o material é online, poderá ser utilizado por qualquer pessoa que queira estudar ou ensinar com esse material. Né? E os áudios também podem ser baixados gratuitamente. Né? Ele é rico em ilustrações, nós vamos ver no decorrer desse evento, né? Ele consegue aumentar, né, o que uma pessoa pode fazer no Japão utilizando a língua japonesa. No caso, ele é feito, né, para um público adulto, né, que pretende morar no Japão, trabalhar no Japão. Né? E, infelizmente, por causa disso, nós não recomendamos o material para as crianças. Sim? Bem, então, prosseguindo, então, aqui é a primeira página, né, que você vai encontrar na internet, é essa, e o terceiro volume aqui, que nós vamos daqui a pouco disponibilizar. Os áudios que eu disse podem ser baixados, ele se encontra assim, dessa forma, né? E vocês podem baixar livremente para ser usado. Bom, eu disse há pouco, né? Aumentar o que podemos fazer no contexto do dia a dia no Japão. Aqui, eu gostaria de pensar com todos aqui, né? O que a gente teria que fazer no Japão com a utilização da língua japonesa? Né? Se vocês quiserem escrever no chat para conversar comigo, ou mesmo abrir o microfone para responder, fiquem à vontade, tá? O que você acha que a gente tem que conseguir fazer no Japão? Olha só, nós já temos alguns, né, comentários aqui, usar no transporte, fazer compras, sim. Então, se comunicarem em diversas, né, categorias, no caso, né, pode ser no trabalho, no dia a dia da pessoa, né, então todas essas coisas nós vamos ter como contexto dentro desse livro, né. Então, vamos aqui prosseguir para ver como que é o contexto abordado nesse livro aqui, né? Vocês conhecem um livro didático chamado Marugoto? Alguém já utilizou esse livro? Sim, eu uso. Você usa. Eu uso, sim. Que legal. Então, o Marugoto, ele foi elaborado também com um conceito parecido com o do Irodori, né? Só que o Marugoto, ele foi feito assim para ser utilizado por pessoas que queiram estudar a língua japonesa fora do Japão, né? Então, ele traz assim um contexto assim de curiosidades do Japão, ele traz um contexto para pessoas que se interessam pela língua japonesa fora do Japão, né? Enquanto que, ao passo que o Irodori, ele vai ser voltado, logicamente, para as pessoas também que moram fora do Japão, mas que um dia pretendem morar no Japão, queiram utilizar, né, a língua, né? Olha só, nós temos outros comentários aqui no chat dizendo, sim, eu conheço, mas nunca usei, né? Então, quer dizer, o conceito é similar, né? E ele utiliza esse conceito de can-do, né? Que é o que podemos fazer, né? Do Jeff Standard, que é uma referência para a elaboração desses dois livros. Né? Então, quem utilizou já o Marugoto já viu, né? Ele vai ser bem similar ao Irodori, né? E também ele é feito para um público adulto. Okay? E aqui eu pus também um link, né? Quem quiser ver algo sobre Marugoto, Marugoto Plus, né? Que nós temos dentro da internet, vocês fiquem à vontade,
nós temos aqui nesse link aqui, né? Bom, eu vou falar um pouquinho, como eu falei no começo, né, sobre o Jeff Standard, somente para vocês ficarem assim, né, a par do que o livro, né, utilizou como referência, né, para a sua elaboração, né? O Jeff Standard, ele tem como referência já a gente chama de Cefaro em japonês, né? E em português ele foi traduzido como Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas, ou Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, né? É QECR ou QCER. Nós encontramos essas duas referências aqui, né? Ele é um indicador, né? Para a gente verificar o quanto e o que conseguimos fazer, né? E dentro desse Jeff Standard, que foi baseado nesse QCR, nós temos o conceito de can-do, né? Eu não sei se vocês viram essa árvore em algum lugar. Alguém já conhece essa árvore? Alguém conhecia essa árvore? Eu já vi, sim. Eu já viu a árvore? Muito bem. Sim, sim. Então, a copa dessa árvore aqui em cima, né? Aqui em cima nós encontramos representada, né, as atividades linguístico-comunicativas, né, o que a gente realmente, de fato, faz com a língua, né, na comunicação. Ou seja, quando a gente lê um bilhete, né, escrito por alguém, né, a gente está realmente fazendo, de fato, fazendo uma atividade linguístico-comunicativa, né? Ao falar com uma pessoa, nós também estamos fazendo uma comunicação, né? Ao ler um blog, nós também fazemos um outro tipo de comunicação. Ao escrever um texto, também fazemos, né? Então, todas essas atividades, né, sendo elas interativas ou, né, unilaterais, eles estão representados nessa copa aqui, e a gente vê que aqui dentro tem um monte de can-do, né? Mas para a gente realizar isso, nós temos a parte da raiz aqui, né? Eu sempre falo assim, bom, a pessoa olha a árvore, né? E os mais curiosos vão, né, cavar a terra para ver o que tem aqui dentro, né? Na raiz, né? Que seriam os conhecimentos linguísticos, né? Ou seja, quando a gente fala em conhecimento linguístico, a primeira coisa que talvez venha à cabeça de muitos é a parte gramatical, né? Mas nós temos outros tipos de conhecimentos, né? Não só a parte gramatical, mas também, por exemplo, a parte de sociolinguística, né? A parte de interação com as pessoas, né? E também a parte de uso, né, das palavras, né? Então, tudo isso se encontra nessa raiz aqui, né? Bom, prosseguindo, a gente não... Aqui, é o que a gente vê, né? Que eu acabei de falar, que é a recepção, né? Também nós vamos ter com o escutar, o ler, né, da língua. A produção é você falar, escrever, transmitir às pessoas as suas intenções, tal, né? E nós não podemos esquecer também do diálogo, da troca de correspondências, né? E para que a comunicação seja harmoniosa, como que essas pessoas, né, podem fazer para tornar essa comunicação, né, fluida, né, harmoniosa com as outras pessoas. Então, tudo isso faz parte, né, da nossa língua tal, e nós incluímos tudo isso nas atividades nesse material. Okay? E dentro do Jeff Standard, nós temos uma outra coisa que é a definição de níveis, né? Essa definição de níveis também do Jeff Standard, ela é similar ao do quadro comum europeu, né? E os níveis são nomeados da mesma forma, do A1 até o C2, né? E
no Irodori, nós temos os níveis A1 e A2. Ele vai até o A2, ou seja, a língua japonesa básica, né? No caso, ele termina aqui no A2, ok? Houve uma pergunta na inscrição que dizia qual seria o nível de proficiência, né? Correspondente ao exame de proficiência em língua japonesa, né? Olha, eu acredito que, como nós terminamos no nível A2, eu creio que até o nível NI4, mais ou menos, ele consiga, né, prestar, né? No caso, se a pessoa se esforçar um pouquinho, ele pode subir ao nível N3, né? Então, seria mais ou menos esse o nível do material, ok? Bom, falando um pouquinho sobre o Kyandu da língua japonesa para o dia a dia, né? Nós temos a competência comunicativa básica em japonês requerida para a vivência no Japão, como a gente já falou. E a gente pensa no que e quanto fazer em língua japonesa. Ou seja, nesse livro nós vamos ter a abordagem centrada na ação, né? Ou seja, a pessoa vai agir para conseguir fazer uma tarefa, né? Então, esse é o intuito do livro aqui. E para conseguir, né, fazer, atingir a meta desse Kyandu, nós utilizamos muito, né, dos materiais autênticos e da riqueza em áudio, porque esse material, como a gente já viu, ele é rico em áudio, né? Então, todas as atividades praticamente vão ser ligadas ao áudio e ao material visual, né? As ilustrações. E os tópicos do dia a dia também são enriquecidos por esses dois fatores aqui, né? As ilustrações são muito, muito importantes aqui, né? Porque elas são coloridas, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Vamos abordar um pouquinho sobre as cores aqui, né? E nesses materiais, né, autênticos, né, em grande quantidade, materiais de áudio, né, nós vamos enfatizar muito essa fase, esse material. Nesse material a gente vai enfatizar muito o input, né, auditivo, ou seja, você ouve e o que você vai ouvir, né, que vai se tornar o input, né, para você entender a língua japonesa. E esse entendimento nós vamos trabalhar nas atividades. E um pouquinho mais para frente a gente vai, de fato, ouvir um pouquinho do áudio para vocês terem uma ideia de como que ele é, né? Eu só vou dar, assim, umas dicas de como que é o material em áudio, né? E depois vocês podem consultar o restante baixando ele, né? Na íntegra e utilizando. E os materiais de leitura também, né? São materiais de leitura que realmente são utilizados no cotidiano do Japão, ou seja, panfletos, né? Placas que vocês encontram nas ruas, né? Blog de pessoas, né, que escrevem em japonês, né? E esses materiais também podem ser utilizados para você digitar o seu texto também. Isso a gente vai falar um pouquinho depois também, ok? E os tópicos focados no dia a dia, né? Que nós vemos aqui, nós temos assim a abordagem de assuntos do cotidiano, da cultura japonesa, a apresentação de vários aspectos culturais, né? E as dicas do cotidiano no final. Essas dicas do cotidiano no final, que nós vamos ver também aqui no material, vocês vão ver, né, que estão todos traduzidos também para a língua portuguesa, né? O original vem em inglês, né?
E aí eu me pergunto aqui, né, vocês, vendo essas dicas, né, talvez vocês não tenham visto ainda o material em si, mas quais seriam os tipos de, né, cultura do cotidiano necessários para que a pessoa vivencie, né, a vida, no Japão? Que tipo de assunto que vai interessar, né, a essa pessoa que vive no Japão? O que que vocês acham? Que tipo será de dicas que as pessoas podem esperar aqui? Eu estou vendo aqui o chat, né? Olha só. Hum, realmente, né? Os áudios ajudam demais, né? A gente a aprender uma língua. Isso é muito importante, porque os áudios são, né, com pessoas nativas na língua, né? Isso vai ajudar muito. Olha só, como separar o lixo no Japão, isso também, né, seria um aspecto cultural, né? Será que a gente vai encontrar aqui? Né? Há uma grande expectativa aqui, né? Nós temos vários tipos de ideias aqui, né? Como se comportar, né? Lá no dia a dia é o que a gente mais encontra, né? Dentro da cultura aqui. Forma adequada de falar com cada nível de pessoa. Ah, sim, isso também nós vamos encontrar no material, né? Como você vai falar, e já no áudio que a gente vai ouvir um pouquinho, nós vamos ver, né? Como que a gente fala com as pessoas, né? Então vamos ver. Eu estava falando um pouquinho do Rico em Ilustrações, né? Você vê que o material é todo colorido aqui, né? Para as pessoas que querem imprimir o material, nós aconselhamos que imprima em cores, porque, veja bem, aqui na letra K, né, nós temos o wasabi, né, e aqui você vê que o wasabi é verde, né, mas se você imprimir em preto e branco, aí a pessoa não vai saber de que cor que o wasabi é, né, e essa é uma informação importante, creio eu, né, nós não imaginamos, né, que as cores tenham tanta importância, mas quando você vai ensinar algo, a gente pretende ensinar algo mais próximo, né, ao real, né? Então, são ilustrações, não são fotos, mas essas cores são importantes, né? O sashimi, por exemplo, nós temos várias coisas de sashimi aqui. Imagina vocês vendo isso aqui em preto e branco, né? Então, isso alguém escreveu aqui: "O wasabi vai parecer uma cenoura", né, eu confundi com outra coisa. Realmente, né, tá parecendo uma cenoura se não tiver cor, né, e eu acho que vai acontecer isso mesmo, né. Então, isso realmente é muito importante aqui, né. E aqui nós, do lado esquerdo, nós encontramos o contexto, né, nós vamos ver esse contexto aqui daqui a pouco, ok? Bom, falando um pouquinho sobre a estrutura do material todo, né. O material todo, ele todos os capítulos, ele vai ter esse formato aqui, né. Então nós temos um tópico, o título do capítulo, né, e as atividades. Essas atividades são todas baseadas no Kendo que a gente viu, né. E por fim nós temos a verificação do Kendo, né. Dentre essas atividades, nós temos atividade de fala, de audição, né, de compreensão de textos, né. E olha só que o mais importante aqui, você, né, o mais importante aqui é você tentar utilizar essas atividades, mas saber também no que você pode usufruir, né, dentro desse conteúdo. Olha só, nós temos o áudio, mas também temos o script do áudio, no material, né. Então, vocês podem pensar em como utilizar esse script. Nós temos as palavras em kanji. E como que você pode fazer, né, com essas palavras? Você vai dar de que forma? Você vai explicar de que forma, né? Como que você pode trabalhar isso com os alunos, né? Nós temos as notas gramaticais, porque tem muita gente que ainda precisa, né, da explicação gramatical e tal.
e às vezes não vai procurar por fora, então nós temos essas notas também, né? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? E o que a gente veio falando até agora, nós temos também a dica do cotidiano no Japão, totalmente traduzidas para o português agora, né? E cada tópico, olha só, eles são abordados assim, dessa forma, de 2 em 2 capítulos. Então, nós temos o tópico Hajimete no Nihongo, vai ser o tópico de 2 lições, 2 capítulos, né? Watashi no Koto vai ser tratado em 2 capítulos também, né? E eles são apresentados dessa forma, ok? Bom, agora eu queria, assim, entrar um pouquinho mais aprofundadamente no que a gente tem dentro do livro. Por exemplo, o primeiro capítulo, ele traz as expressões de cumprimentar ou se despedir. No final do expediente, um trabalho, né? Quando você vai se despedir de um amigo com quem saiu, né? É uma outra situação, né? E quais as expressões que a gente utiliza, né? No final do expediente e quando você vai despedir de um amigo com quem saiu, né? Em português, a gente, né, tem os nossos, né? Tem as nossas despedidas, tal, né? E no Japão, como é que eles se despedem, né? Então, a gente tem alguma noção, né, de como que é no seu país, mas lá no Japão, será que é igual? Então, sempre a gente pensa nessa parte. Ah, eu estou vendo aqui o chat e a pessoa diz, amei que tem as notas gramaticais, né, e os áudios, né, realmente, né, são 2 coisas imprescindíveis aqui. Muito obrigada. Eu estou amando ver o chat e seus comentários, né? À medida que eu posso ver, eu estou vendo aqui. Vocês me desculpem se eu não ver todos aqui, mas vamos lá. Eu não vou passar todos os áudios para não perder muito tempo, né, com isso, mas se você ver aqui, nós temos os áudios de despedidas, então primeiro a gente aconselha, né? Veja com eles os desenhos, façam, né? Eles observarem, né? Que tipo de situação é essa, né? Por exemplo, esse um aqui tem um rapaz e uma moça aqui se despedindo. O segundo tem 2 moças aqui, né? Uma dentro do carro e a outra fora, estão se despedindo. No terceiro contexto aqui, que seria? Seria um escritório, né? A pessoa está saindo antes, né? No quarto aqui, um outro cenário. Então, todas essas situações, né? Eu acho que vale a pena a gente discutir com os alunos, fazer eles observarem que tem vários contextos, que não são todos contextos iguais de uso de uma despedida, né? Então, por exemplo, se você vê um áudio aqui, vamos ver se ele entra aqui, né? Vamos ouvir um áudio aqui. 2、じゃあ、また。失礼します。Esse é o áudio do 2 aqui, né? Já matar, mas, né? Então, quer dizer, a pessoa deve ter saído, né? E está se despedindo. Eu estava falando um pouquinho sobre, né, os tips, né? Que são as dicas, né? Do dia a dia. E muita gente escreveu aqui pelo chat, né? Que tipo de situações, que tipo de contexto a gente poderia verificar aqui nos tips, né? E realmente, né? Gestos de saudação. Aqui no Brasil, nós temos gente de Angola aqui também, né? Como que vocês cumprimentam as pessoas? Em Angola se diz bom dia ou boa tarde, só assim, com levantar da mão. Levanta-se a mão para falar um bom dia. Que legal. Tem gente que usa outros gestos também, né? Mas, ó,
você vê que tem figuras de pessoas cumprimentando de formas diferentes, né? Então, tudo isso, né, a gente encontra nessas dicas, né, do cotidiano do Japão também. E no Japão, quando você vai se despedir, como é que você faz? Que gesto você faz? Você abaixa a cabeça? Para quem que você abaixa a cabeça, né? E para quem que você levanta a mão, assim, para falar um tchau ou um até logo, né? Ok? Então, essas são as dicas. No final do capítulo, como eu disse, lá nas estruturas, nós temos o can-do check, né? A verificação do can-do. Você conseguiu escutar a apresentação, né? Entender quem é quem, né? Você conseguiu fazer uma pergunta sobre o local de moradia, a idade das pessoas, né? Você conseguiu responder isso, treinando com os colegas, né? Conseguiu fazer perguntas simples enquanto você vê as fotografias, tal, né? Então, tudo isso são os can-do que vocês podem verificar com seus alunos. E à medida que eles fazem a autoavaliação, vocês também conhecem, né? Qual que é o ritmo, né? Desse aluno, dessa turma, né? Então, isso é feito no final de cada capítulo. Bom, e nós temos aqui uma lista de conteúdos também, para cada capítulo, que nós encontramos bem no início, né? Do livro, né, de cada volume, e ele tem essa estrutura, com todos os can-do, né, escritos, com as palavras, né, as notas gramaticais, né, então toda essa parte do conteúdo a gente encontra na lista de conteúdos, né, mas para vocês terem uma referência do que nós encontramos em cada capítulo, ok? Bom, e agora eu gostaria então de aprofundar um pouquinho mais os tipos de atividade que nós temos, que são, né, escutar, ler, falar, escrever. Só que o escrever nós vamos digitar, né, porque o material ele é totalmente, né, em PDF e tal, mas dá para se digitar, escrever dentro do PDF, né? Cada aluno consegue fazer isso. Então, é mais assim, escolha de letras do que a escrita de fato das letras, ok? E dessa forma, nós não vamos realmente escrever manualmente, mas nós vamos ter que aprender a utilizar o teclado com a língua japonesa. Ok? E as atividades para falar e escutar, então, ele vai ter essa estrutura dentro do livro, né? Primeiro a gente vai confirmar o can-do, aí a gente verifica as palavras, né? Vai ter uma sessão de verificação de palavras, né? Depois a gente vai escutar os diálogos e compreender o conteúdo. Essa parte é realmente importante, né? Dessa atividade, né? Como a gente já vem frisando desde o começo, né? Compreender o conteúdo escutando. O input vai ser escutando, né? Vai ser um áudio, né? E aí a gente vai aprender as estruturas, nós vamos ter uma atividade também focada na estrutura, nas expressões utilizadas nos diálogos, nós vamos ver daqui a pouco, né? Realizar os exercícios orais, né? Isso também é importante para nós, né? Você praticar a oralidade, mas primeiro você tem que escutar, né? Porque como que você vai falar se você nunca escutou, né? Então, é uma coisa bem lógica aqui, né? Então, por isso que a gente faz um input, né? Com áudio, depois a gente tenta imitar, balbuciar, depois fazer assim um exercício de treino oral. E, por fim, você vai tentar falar com isso as coisas que você pretende falar de si, né? Então, no caso, trazer para si, né, o que a gente vê no livro,
né? E, por fim, a verificação de se você conseguiu fazer isso ou não, né? Bom, eu vou focar aqui no capítulo 5 para ver essa atividade aqui. Então, como a gente viu, né? Primeiro você vai ter o contexto, né? E aí esse contexto aqui vai ser o refeitório de um local de trabalho, né? Então, tem 4 pessoas conversando sobre o que eles gostam de comer, né? O que eles não gostam, né? Então, eles estão conversando sobre isso, né? Então, esse contexto todo, né? Eu estou falando aqui, né? Mas eu acho que vale a pena vocês fazerem os alunos olharem, né? Essa ilustração e fazer eles descobrirem, né? Por eles, onde que eles estão, né? Com quem será que eles estão falando? Então, tudo isso vai fazer parte da descoberta dos seus alunos, né? Não você falando sobre essa situação, né? Eu estou falando assim mais para a gente acelerar assim a apresentação do livro, né? Mas vocês podem trabalhar essa parte dentro da sala de aula, fazendo, né, os alunos descobrirem isso, né? E aí depois vocês têm um exercício para eles ouvirem e fazerem esse exercício de, sabe, do que eles estão falando, né? O que eles gostam e o que eles não gostam e o que não foi falado por eles, né? Então, vocês vão ouvir no áudio e vão fazer eles escreverem aqui, por exemplo, né? 2、O 2. マリさんは魚好きですか？はい、好きです。肉は？肉は好きじゃないです。Então, no 2, por exemplo, a pessoa está perguntando para essa Marisa, né? Então, aqui a pessoa vai escrever o que ela disse que gosta, o que ela falou que não gosta, o que ela não mencionou, né? 3、ルイスさんは？魚は好きじゃないです。肉と野菜が好きです。né? Aqui ele mencionou os 3, né? Então, 1、ah, カムラさん、魚好きですか？はい、好きです。肉は？肉も好きです。 desculpa, a ordem está um pouquinho bagunçada aqui. Eu peço desculpas, mas eu acho que foi na hora de colar aqui. 4、佐々木さんは？私は魚が好きです。野菜も好きです。肉は？肉は好きじゃないです。 Uhum. Então, esse tipo de exercícios, né, que nós temos de áudio, né, e que podem ser aproveitados também para eles irem, né, acostumando com a parte né, de compreensão, né? Só que primeiro a gente ouviu assim centrado, né, no conteúdo em si e tal. E aí depois nós vamos ter esse outro tipo de exercício, que também tem um áudio, mas ele é, né, centrado assim em a gente focar na forma, né? Ou seja, que tipo de expressão que tem, como que eles falaram, né? Que tipo de vocabulário eles usaram, né? Então, tudo isso a gente vai fazer ouvindo o áudio dessa parte aqui, né? E aí eles podem escrever, né, o que ouviram, por exemplo, aqui, né? Mas é um exercício que vocês podem ouvir e fazer eles prestar atenção na forma, né, do contexto aqui. E alguém escreveu aqui no chat, né, que gostou das notas gramaticais.
Nós temos as notas gramaticais, né, começando dessa forma, mas temos também a explicação, né, que a gente traduziu todo para o português também, né, ele era todo em japonês, ou a versão inglesa, né, explicava tudo em inglês, né, e nós traduzimos essa parte da explicação das notas gramaticais. Essa parte, a gente vê que muita gente quer trabalhar, né, dentro da sala de aula, mas como está todo escrito, explicado, né, em português, talvez a pessoa, por exemplo, nativa na língua japonesa, ela possa querer trabalhar isso, né, de forma independente. O que a gente sugere é que essa parte fique para os alunos verem em casa, né? Porque ele vai ter, né, todo o material em mãos para verificar essa parte da gramática em casa, né? E assim, depois, quem sabe, né, se ele não entender, tal, procurar os colegas e depois procurar tirar dúvida com os professores. Ou seja, a gente não aconselha fazer toda essa parte dentro, né, da sala de aula, porque nós temos também, né, a questão de horário, né, de aulas e tal. Depois a Raíssa também pode falar um pouquinho de como que ela trabalha, né, em sala de aula, e realmente a limitação de horário temos que pensar também, né. Então, essa parte está totalmente disponível para vocês em português, né. E essa parte aqui, essa parte é de conversação, né. Então aqui também tem um áudio e primeiramente a gente escuta os áudios, né, depois a gente faz um shadowing, né, depois a gente pode, né, quem quiser procurar sobre shadowing, fique à vontade, nós temos vários tipos de informação na internet, só tomem cuidado, porque tem coisas na internet escritas sobre shadowing que não são especificamente para o ensino de línguas, né, então só esse cuidado vocês tomem, porque muitas vezes o texto traz o shadowing para outras áreas, né? Porque esta era uma técnica, né, utilizada primeiro para o treino de intérpretes, né? Então, ele foi adaptado para o ensino de línguas agora, e nós temos vários textos escritos para, né, o ensino de línguas, tá? Então, somente esse cuidado. E aí, no final, nós temos a parte de eles conversarem com os colegas, né, sobre o que gostam, não gostam de comer e tal, é baseado nesse diálogo que nós temos como um modelo aqui. Essa parte de conversação. Nós voltamos aqui no Wasabi aqui colorido, né? E aqui também nós temos o input visual, né? Então, esse input visual, como a gente já falou, ele é muito importante aqui, né? O que é importante aqui, né? Eu falei das cores, né, do desenho, para não deixar e tal. O input visual, né, e o áudio, né, ele é associado ao outro, ele vai dar uma ideia de como é falado aquilo que ele está se visualizando. E isso faz com que a pessoa, né, seja menos dependente, né, da tradução. A gente não aconselha muito a pessoa traduzir, né, ao pé da letra, tudo isso que eles visualizam, mesmo porque tem coisas que não tem tradução em língua portuguesa, né? Nós vemos várias coisas desse tipo, né? Então, nós temos aqui o input visual e o áudio associado a ele, né? Para a gente deixar um pouquinho de lado a dependência, né, da tradução, né? Então, eu acho que essa é uma forma também de vocês pensarem, né, em como apresentar o real, né, da língua japonesa aqui. E, por fim, aqui, nós vamos ver um pouquinho sobre o que é ler e escrever, ou seja, eu já falei há pouco, né, que era digitar, né, nesse material.
a leitura desse material, né? Você pode ver, por exemplo, no capítulo 1 a gente já tem, né, essas estampas aqui, stamps, né, os carimbos, né, que tem a língua japonesa aqui escrita, tal. Isso tudo é real, né? Então, são stamps que a gente usa, né, que as pessoas usam, por exemplo, para se comunicar por meio de WhatsApp. A gente usa muito o WhatsApp aqui no Brasil, né? Line, e a gente tem esses materiais que já dá para eles, né, desde o começo, lerem, né, e ir utilizando também. Então, o input aqui também, mais uma vez, né, é visual, mas também é de leitura. Aqui, por exemplo, nós encontramos um blog, né, escrito por um aluno. Então, o que ele fez? Ele digitou, né, o que ele comeu de manhã, né, no Japão. Mas esse tipo de atividade, ele pode ser usado também, né, para a leitura, né, de quem lê, né, esse blog aqui. Então, uma coisa é você escrever o blog, a outra coisa é você ler o blog, e assim você vai encontrando as atividades, né? Bom, foi perguntado na inscrição também se esse material pode ser usado por pessoas, né, que não sabem nada de Hiragana Katakana, ou se ele já requer um pré-requisito, ou seja, saber Hiragana Katakana. Bom, a gente aconselha no começo do curso, né, as pessoas irem visualizando Hiragana Katakana e sabendo ler, né? Então, o importante aqui que a gente frisa no começo não é tanto o escrever, mesmo porque a gente não trabalha com a escrita manual do Hiragana Katakana. E a gente apresenta alguns aplicativos que podem ser baixados, né, no seu celular, né, no seu aparelho celular, e que contém jogos, né, quizzes, né, sobre essas letras. Inclusive, nós temos de kanji também, né? Enquanto eles avançam no estudo, eles podem ir memorizando hiragana e katakana por meio desses quizzes, né? E vicia, né? Que eu tenho baixado no meu celular e ele é bem assim, sabe? Tem muitos jogos que você vai apertando e vai dando a sua pontuação, né? Chegar no final, e quando você erra também, ele faz um barulho, ele faz papã, né? Então, quer dizer, você tenta de novo, né? Para ver se acerta, né? Então, tudo isso é muito contagiante, né? Alguém usa esse tipo de aplicativo no celular? Vocês usam? Alguém escreveu aqui, que lindinho. O que será que se refere a Aline? Ai, ai, olha só, sempre recomendo aos meus alunos, ai, que ótimo, né? Número 2, quis me ser o primeiro da lista, os gatinhos. Ah, tá. O lindinho dos gatinhos, né? Exatamente. Alguém respondeu sim. Olha só, tem até dicas de outros, né, aplicativos do Duolingo, né, tal. A usar outros, né? Então, quer dizer, tem vários tipos de materiais que a gente pode usar, né? Para o aprendizado de Hiragana Katakana, né? Então, quer dizer, a gente não frisa muito essa parte de aprendizado na escrita manual, né? Mas aqui basta a gente, primeiramente, reconhecer as letras e saber lê-las, né? Então, inclusive aqui nesses aplicativos nós temos o som, né, para eles aprenderem que som tem cada letra, né? Mais uma vez, como se fala, não atrelar, né, a letra às letras românicas, né? Porque muitas vezes a gente lê de forma diferente em letras romanas, né? Olha só, os alunos gostam muito, mas que ótimo, né?
infelizmente não tem português aqui, está tudo em inglês, mas é bem simples, né? Esse aqui é simples de você utilizar, porque não é assim uma coisa que precisa de muitas instruções, né? Ok, então são essas as dicas para o Hiragana Katakana. E nós temos também no livro, né, os exercícios de kanji, né? Então, eles são assim, apresentados dessa forma, né? E você vê que aqui está escrito de várias formas, né? As letras que a gente encontra digitando, né? Até as letras que você pode encontrar escritas à mão, né? Que é um pouquinho diferente aqui, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também nesse quesito. Aqui, temos também os exercícios de kanji, né? Aqui dá para digitar, né? Em cima do PDF. Se você usa o Acrobat DC, você consegue digitar, é gratuito também, né? E eu acho que a Raíssa depois pode falar um pouquinho sobre isso, né? Como que ela faz nas aulas, ok? Bom, agora chegou o momento, né? Que acho que todos vocês estão, né, esperando, que palavras de quem utilizou o Irodori em aulas online já, né? Antes de eu chamar a Raíssa, eu gostaria de só falar um pouquinho sobre o programa da qual ela é participante, que utiliza esse material aqui, né? Porque a gente, é só para situar, né, a utilização desse Irodori, tá? Então, a gente convidou a Raíssa, que é uma tutora, né, que dá aulas de japonês no programa Idiomas Sem Fronteiras, né? Quem oferece esse programa é a Rede Andifes ISF, Idiomas Sem Fronteiras, né? Mais detalhes vocês podem buscar nesse link aqui, tá? Pessoal, eu não falei em nenhum momento aqui para quem chegou atrasado, mas todo esse material que estou apresentando, vocês podem baixar, né, pelo QR Code ou pelo link, que daqui a pouco os meus colegas podem escrever aqui no chat para vocês, tá? Depois eu volto aqui, né, o slide para vocês poderem também visualizar, ok? E os principais objetivos desse programa, né, são formação inicial e continuada de professores de idiomas para atuar em processo de internacionalização, desenvolvimento de proficiência linguística dos estudantes docentes e corpo técnico administrativo das instituições federais de ensino superior credenciadas. Ou seja, é um programa oferecido atualmente pelas universidades federais, né, do Brasil, e nós temos também, dentro desse programa, a formação de professores de japonês no momento, né? E quanto ao curso de japonês do programa, eu posso dizer agora que, no momento, estamos com 13 tutores. Dentre esses 13 tutores, faz parte a Raíssa, né? Que são de 5 universidades federais do Brasil. A Raíssa é aluna da Universidade Federal do Amazonas, né? E eles oferecem cursos online de japonês para alunos de 10 universidades federais, ou seja, como é online, alunos de outras universidades federais também podem participar, né? O material utilizado, como a gente já citou, é o Irodori, e a Fundação Japão, né, para a instituição para a qual eu trabalho, em parceria com a Andifes, né, que é o órgão que oferece esse programa, né? A fundação, ela envia especialistas, né, em ensino de língua japonesa para o desenvolvimento do conteúdo curricular, juntamente com os professores, né, coordenadores, né, desculpa, coordenadores, né, dos cursos de japonês de cada universidade federal que oferece esse curso, tá? Aqui, no caso, a especialista que nós temos para esse programa é a professora Satio Gondo, presente aqui nesse evento também, né?
e a orientação dos tutores, né, professores em serviço, né, para ensinar com material Irodori. Isso é feito em parceria na Fundação com os coordenadores, né, de cada universidade. E a Fundação oferece também uma bolsa aos tutores e o pagamento aos coordenadores. Ok? Bom, agora eu vou chamar então a Raíssa, para ela ficar à vontade de falar um pouquinho com vocês. Ok? Raíssa, você pode se apresentar? Ai, sensei. Oi. Oi. Obrigada, Raíssa, por ter aceito o convite. Obrigada também, sensei. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. Eu também queria agradecer a Beatriz Barros e ao Elian Almeida, que são outros dois tutores que foram mencionados pela Mayumi Sensei, né, entre dessas outras universidades, que quem está falando sou eu, mas eu pedi também alguns relatos da parte deles, experiências deles. Então, aqui eu fiz o compilado das nossas 3 experiências, né, de ensino com o material do Irodori. Queria agradecer a eles. Já queria pedir perdão qualquer barulho externo que houvesse, se houver. Mas, bem, me apresentando, Ohayou gozaimasu, ou bom dia, ou até konnichiwa, boa tarde para quem já está tarde por aí no país de vocês. Eu me chamo Raíssa, eu sou aluna da Universidade Federal do Amazonas, da UFAM, do curso de Letras, Língua e Literatura Japonesa. Eu estou atualmente no 6º período. Eu faço parte do programa ISF desde outubro de 2021, como consta aí no slide, né? Então, foi a primeira oferta que nós tivemos, foi o curso piloto, eu faço parte desde esse período. Até então, eu tive 3 turmas, lecionei 3 turmas, né? Sendo 2 delas do nível 1, que vai do material Irodori, vai da lição 1 até a lição 6. E atualmente, estou lecionando também no nível 2, né? Que vai da lição 6 até a lição 19. O curso, ele tem duração de 32 horas, né? Que dá mais ou menos, né, 8 semanas, é a duração dele. Todas as nossas aulas são síncronas, não damos aulas assíncronas, e eu particularmente dei aula uma vez na semana, né, dividi essas 32 horas por 4 horas por semana, né, geralmente no sábado. Eu tenho em média 15 alunos por aula, né, pode variar um pouco, mas é uma participação ativa de 15 alunos por aula, e a plataforma que nós utilizamos é a Microsoft Teams, né. Bem, falando do público-alvo, que é importante pontuar isso, né? Como a Mayumi Sensei falou anteriormente, são alunos de universidades federais, né? E eles podem ser tanto de graduação quanto pós-graduação e tem até mestrado também. Alguns dos alunos também podem ser funcionários ou servidores dessas universidades, né? E o nosso curso é voltado para introdução à língua e cultura japonesa. Então, muitos dos alunos não tiveram nenhum contato com a língua e com a cultura. Também tivemos alguns alunos estrangeiros. Na minha aula da oferta passada, tivemos alunos colombianos. Eles estavam vinculados ao FRJ, mas eles são colombianos, né? A origem deles é colombiana. E a Beatriz também pontuou que na aula dela já teve um aluno que nasceu no Japão, mas se mudou para o Brasil aos 7 anos e ele acabou perdendo contato com a cultura, com a língua também, já tinha esquecido tudo. Então, para vocês terem uma noção de como o nosso público é variado, tanto na idade quanto na relação de língua e cultura japonesa, né? Pode passar, Sensei, o slide, por favor. Eu já puxando essa questão cultural, né? Muitos de vocês disseram que já utilizam o Marugoto, né? Que conhecem o Marugoto. E no Irodori também tem essa questão cultural muito pontuada, né? Como a Mayumi Sensei mostrou anteriormente. Então, essa parte cultural do Irodori é muito agregadora para o ensino da língua japonesa, porque também faz parte, né, a cultura japonesa para esse ensino. Então, uma coisa que eu notei foram que os alunos conseguem perceber as diferenças e similaridades também entre as culturas do Brasil e do Japão. Então, os alunos, eles trazem para o debate, né, trazem para as aulas essas percepções que eles tiveram
sobre a cultura brasileira e japonesa. E com isso também, o material ele é voltado para pessoas que já estão no Japão, né, ou que pretendem ir. E como o nosso público, a gente utiliza o material dentro do Brasil, essas questões culturais, elas podem ser direcionadas, né, para um âmbito mundial, então as diferenças e similaridades culturais entre Brasil e Japão, em um âmbito nacional, que seria, né, diferentes regiões do Brasil, então diferentes estados, e regional, porque muitos alunos são dos mesmos estados, mas há essa diferença, né, de cidade para cidade. Então, a gente consegue desenvolver isso melhor e o material proporciona isso para a gente, né. Aí, para ilustrar essa questão cultural, eu coloquei essa imagem, que é da lição 13, que ali, bem ali embaixo, tem uma questão voltada para os alunos, né, que meio de transporte existem no seu país? Então, ao invés de utilizar país, né, também te pergunta quais os meios de transporte que vocês acham que existem no Japão, mas aqui no Brasil, quais existem? E no seu estado, quais existem? E também, qual deles você utiliza com frequência? Então, isso aqui, essa parte cultural que o Irodori proporciona, ele serve como um icebreak da aula, né? Então, já chega o aluno comentando, não é sobre o professor falar, é sobre o professor e o material, né, proporcionar ao aluno a ele comentar sobre as experiências dele. Então, ele fala como é na cidade dele, ele fala como ele já viu de alguns vídeos que é no Japão. Então, são perspectivas culturais do aluno, que ele tem por ele. Pode passar, Sensei, por favor. Outro ponto que a Mayumi Sensei já abordou, né, é a questão da gramática. O Irodori, ele tem um nível gradativo de estruturação da gramática, né? Então, no início, logo na lição 1, não vai ter flexão de verbo, não vai ter várias funções de uma única partícula. O aluno não vai ficar sobrecarregado com esse tipo de conteúdo logo no início. Então, esse nível gradativo faz com que o aluno se sinta um pouco mais confiante e que ele domine primeiro um conteúdo para depois ele passar para o outro, sabe? Então, é constante, é um aprendizado contínuo. E outra coisa que a Mayumi Sensei também pontuou é que nós não explicamos a gramática, né? Existem as notas gramaticais no final do material, mas durante as aulas nós não explicamos nada. Nós pedimos que, conforme os exercícios vão passando, conforme os alunos vão tendo a prática de exercícios, seja escrito ou de oralidade, eles façam a dedução, eles pratiquem a dedução, porque é a aquisição da segunda língua. Então, eles estão ali tendo contato com aquela língua, eles estão tendo contato e praticando, né, fazendo exercícios voltados àqueles Kendo, e ali eles conseguem ter uma dedução de como funciona aquela gramática, né? Aí eu trouxe para ilustrar essa questão da gramática e da dedução, uma parte do Katachi ni Chumuku, que é um momento da aula que a gente volta um pouco mais para o ensino da gramática, e tem outra pergunta, né? Então, a pergunta voltada para os alunos, eles que vão ter que responder. Então, a pergunta aqui em questão seria: que palavras os falantes utilizaram para expressar os horários em que se levantam e vão dormir? Então, como foi estruturada essa frase? E quanto à partícula, que, né, é uma questão bem complicada no início, alguns alunos têm essa barreira de entrada, qual você acha que é a diferença entre o ni e goro? Então, nessa lição, eles aprendem o ni e o goro, eles são expostos às partículas de ni e goro dentro do contexto, né, de que horas você acorda, que horas você vai dormir. Só que isso é uma pergunta voltada para eles, é para eles tentarem entender de forma dedutiva, de forma lógica, de como foi estruturada aquela frase. Então, isso, na verdade, no início é bem complicado, porque o aluno já chega, né, com aquela mentalidade do ensino mais tradicional, onde ele acha que a gente vai primeiro explicar tudo, para depois ele praticar, e, na verdade, o material faz o inverso. A gente primeiro pratica e ele percebe e ele olha e ele deduz. Ele ali o próprio aluno consegue fazer essa assimilação sem nenhuma explicação do professor. Porque quem tem que ter explicação, quem tem que ter resposta é o aluno, e ele vai, por intermédio dessa lógica, obter essa resposta. Pode passar, Sensei, por favor. Ainda dentro da gramática, né, temos algumas problemáticas que houveram no início, né, no curso 1 principalmente, né.
E uma delas foi feita pelo Elian San, Elian Almeida da UNB, que é um tutor ativo ainda do projeto ISF, né? Programa ISF. E ele fala que, em geral, os alunos entendiam as expressões como limitadas e não notavam que aquela estrutura poderia ser usada em outras situações. Então, essa é uma situação que nós temos, né, principalmente no nível 1, onde os alunos ainda não estão acostumados com o material e com a proposta dele. Então, alguns alunos sentem que aquelas estruturas que foram apresentadas para eles foram um pouco limitadas. Só que, conforme vai passando, e conforme eles vão se acostumando, e conforme eles vão exercitando com o material, né, eles vão se acostumando com o material, é uma forma mais progressiva, eles vão ter essa dedução mais aflorada neles, né? Então, isso daí é conforme o exercício vai passando e conforme os alunos vão se acostumando com o material. E uma outra colocação da Beatriz Barros, que também é da UFAM, que ela fala aqui, maior dificuldade de entendimento da gramática foi no momento de atividades com as partículas wa e ga. Eu trouxe aí um recorte, né, de uma das utilizações das partículas wa e ga, conforme a Beatriz comentou, e conforme a Sensei mostrou, né, que é da lição 4, que é a utilização da partícula wa para frases no negativo e da partícula ga para frases no positivo. Isso não é dito em momento algum durante a aula para o aluno, ele que tem que reparar, ele que tem que entender isso por ele. Então, essa diferença entre a utilização da partícula wa e da partícula H, alguns alunos realmente no início eles têm esse conflito, eles não conseguem realmente entender a diferença. Mas conforme a gente vai exercitando e essas duas partículas vão aparecer novamente, né, mais tarde, futuramente no material, eles vão conseguir entender. E eles entendem. Não precisa de explicação, eles vão entender. Sensei, pode passar, por favor. Outro ponto, né, que a Sensei já acabou de comentar sobre os aplicativos, né, e sobre o ensino do hiragana e do katakana, né, aqui eu trago alguns outros recursos didáticos que nós utilizamos, né, que pelo menos nós três, eu, Raíssa, o Elian e a Beatriz, utilizamos nas nossas aulas, né, que como o nosso público é jovem e que estamos numa era digital, e que, por exemplo, eu só dou aula em dia de sábado, né? Então tem uma semana aí de que o aluno ele tem a vida dele, ele tem outras coisas para tratar. Então eles são muito expostos a outras plataformas. E uma dessas plataformas que eu trouxe é o TikTok, por exemplo, que é uma plataforma de vídeos, né? E que é muito utilizado ultimamente, né? Atualmente. E dentro dessa plataforma há conteúdos direcionados para o ensino da língua japonesa. Então, no TikTok, principalmente, há vídeos mais engraçados, mais divertidos, que chamam a atenção dos alunos, né? E que eles estão expostos a isso e que eles trazem para a nossa aula, tanto para o nosso grupo do WhatsApp, por exemplo, até para a aula mesmo, eles comentam sobre esses vídeos. Então, aí na imagem, né, só para pontuar essa imagem, que é muito engraçada, são os 3 Smurfs dançando, e eles representam os 3 kanjis de Ki, né, que dentro do material a gente está aprendendo os dias de semana, então é Mokuyobi, só que aqui está como Ki, né, kanji de árvore, e ali é kanji de árvore se unindo 3 vezes para formar o kanji de árvore, então é o kanji de Mori, né, que é de floresta. Então, são esses vídeos mais engraçados que chamam a atenção do aluno, e o próprio aluno traz isso para a aula e complementa o material, né. Outra plataforma que a gente utiliza bastante é o Spotify ou qualquer outra plataforma de streaming de música, né? Então, o material, como a Mayumi Sensei pontuou, ele utiliza muito áudio, tem muito da competência de oralidade. Então, quando o aluno está escutando a música, ele está praticando essa compreensão auditiva e também quando ele canta, ele está falando, né? E ele pode acompanhar aqui a letra da música, e ali também ele está praticando a leitura dele, então a associação do hiragana, katakana e kanji juntamente. Então, música no Spotify, qualquer outra plataforma, a gente utiliza bastante também. Isso daí foi uma recomendação que o Elian San disse que usa nas aulas dele. E a Beatriz falou que utiliza bastante o site Erin Challenge, né? Que, pontuando aqui, é um site voltado mais para o público adolescente, que não é exatamente o nosso público-alvo, né, do programa ISF,
Mas dentro do site da Iris Challenge tem alguns vídeos ou alguns exercícios que a gente utiliza para agregar dentro do material, né? Então, por exemplo, tem o Jiko Shokai lá dentro desse site que a gente pode estar utilizando para agregar. E também temos vídeos do YouTube, que foi que o Elian comentou que ele utiliza, por exemplo, né, dessa imagem aí, comerciais do McDonald's, por exemplo. Eu já utilizei vídeos do YouTube para demonstrar casas japonesas, porque é melhor do que explicar, melhor do que o professor ficar falando, é o aluno visualizar e depois eles comentarem por cima daquele vídeo, né? Então, isso tudo são exposições culturais que eles têm e que agregam dentro do material Irodori e que a gente utiliza dentro das nossas aulas. Pode passar a ser, por favor. Bem, outro recurso, né, falando de novo sobre a oralidade, nós temos o momento de Tokubetsu Katsudo, que são as atividades especiais, que pelo menos uma vez dentro dos cursos, né, de nível 1, 2 ou 3, temos encontro com a Gondo Sensei, ou Saito Sensei, ou até Yamazaki Sensei, que são os especialistas em ensino de língua japonesa, né, que são vinculados ao programa ISF, e essa conversa é uma conversa com nativos, então os alunos conversam com a sensei em japonês, então essa aula aí, por exemplo, só para exemplificar para vocês, né, foi o Tokubetsu Katsudo que eu tive na oferta passada, que era na aula 4, então nós só tivemos 4 aulas, né, ou 3 aulas anteriores, e isso corresponde até a lição 3 do Irodori, e os alunos conseguiram ter uma conversa com a Gondo Sensei exclusivamente em japonês. Então, o material proporciona essa conversa mais espontânea com uma nativa, né? E essa atividade, particularmente falando, né, já falando das experiências, todas as experiências que eu tive com as atividades de Tokubetsu Katsudo, né, conversa com a Gondo Sensei, é a parte mais empolgante para os alunos, porque eles falam em japonês, eles percebem, eu estou utilizando, eu estou falando, é muito gratificante, e eu como professora tenho muito orgulho deles, porque nós somos orientados a não interromper, só eles falam, então eu só ajudo assim quando eles estão com muito problema, mas só eles falam, e é muito divertido, né? Como vocês podem ver, tá todo mundo sorrindo. Tem um momento de nervosismo, tem um momento de insegurança, mas eles conseguem, até a lição 3, eles conseguem já manter uma conversa em japonês com a Gondo Sensei. Aí, próximo slide, por favor. E, para finalizar, né, tem a questão de alguns desafios que eu vi durante esse meu período, né, lecionando com Irodori, que o primeiro deles é que no início os alunos chegam, né, como a Mayumi Sensei pontuou, o Irodori ele não tem um momento de ensino do hiragana, do katakana, assim, da alfabetização e principalmente da escrita, quanto a esses sistemas de escrita. Então, os alunos já chegam achando que vão ser alfabetizados, e, na verdade, o Irodori proporciona um aprendizado contínuo desses sistemas de escrita. E essa é uma questão de que funciona, eles conseguem até o nível 1, até o final do nível 1, que é até a lição 6, eles conseguem ler, eles conseguem pronunciar corretamente hiragana, katakana, e o kanji é muito mais contínuo, né, já que é muito mais extenso. Outra questão é, como a Mayumi Sensei acabou de falar, o Irodori proporciona um input de áudio extremo, né? Então, o Irodori é baseado em input de áudio. Então, isso faz com que certos alunos tenham uma dependência desses áudios, porque ele acha que só depois que ele escuta que ele vai falar, que ele vai conseguir falar, principalmente na conversa com a Gondo Sensei. Mas isso é questão de confiança, de que ele teve aquele input e ele consegue ter esse output, mas é treinando essa confiança nele e fazendo com que ele participe ativamente das aulas, que ele vai conseguir fazer esse output, vai conseguir extrair aquilo que ele ouviu. E também, como a Mayumi Sensei falou, né, no material não há uma tradução de todas as frases, de todas as palavras, e alguns alunos sentem essa dependência. Alguns alunos sentem que tem que traduzir tudo. E, na verdade, o Irodori proporciona que, com as imagens e com os contextos dos Kendo, não precisa de tradução. Então, você tem
você não precisa, você tem uma independência de tradução e você não precisa ficar sempre passando para o português, né? Todo aquele conteúdo. E por último, uma das barreiras principais que eu tive, né, no primeiro contato com o material, foi a questão da escrita manual, né? O Irodori, ele proporciona uma escrita digital, seja na plataforma que nós utilizamos, né, que é o Microsoft Teams, então no chat da Microsoft Teams, seja no WhatsApp também, que é um outro sistema de envio de mensagens, que é onde a gente se comunica com os alunos, ou até no e-mail, e eles conseguem escrever. Alguns têm eles precisam escrever, e essa é uma forma deles aprenderem, tudo bem, mas dentro da aula nós praticamos a escrita digital. Então eu trouxe aí, né, para exemplificar essas duas imagens, que uma é tirada do livro mesmo, do material, que é ali que a gente tem o primeiro momento de assimilação do kanji, então eles vão apenas ler, tá ali, por exemplo, o primeiro kanji Mizu, então eles vão saber que a pronúncia daquele kanji, a leitura daquele kanji é Mizu, eles já sabem o significado dele através dos exercícios anteriores, então eles conseguem ver duas diferentes fontes, né, que o material mostra, e, por final, um exemplo de o kanji de Mizu escrito, né, manual. E outro exercício que é proposto pelo Kanji no Kotoba é a escrita digital do kanji, que é essa segunda imagem, que a Mayumi Sensei está mostrando com o mouse, que é da prática de escrita digital que a gente coloca lá no chat do Microsoft Teams. Esse é um exemplo, né, de uma aula minha, em que os alunos tinham que digitar a frase que foi dita. Então, era basicamente um ditado, né? Um ditado que eu fazia para que eles digitassem. Então, vocês podem reparar que tem erros, por exemplo, mas isso, conforme vai sendo exercitado, eles vão conseguindo se adaptar à escrita, porque a escrita digital também é diferente da escrita manual. Escrever digitalmente é diferente. Então, essas foram algumas barreiras de entrada no início, né, do primeiro nível, e agora que eu estou no segundo nível, não tem mais tanto tudo isso, não tem mais tanta dependência do áudio, não tem mais tanta dependência de tradução. Eles já entenderam que a proposta é escrita digital e eles já conseguem ler e compreender e pronunciar corretamente o hiragana, o katakana e certos kanjis. Então, no curso 2, eu já vejo essa evolução e essa adaptação ao uso do Irodori, porque é contínuo, sabe? Tem alguns alunos que ainda têm certas dificuldades em alguns pontos, mas eu percebo que eu mesma, né, tive o meu momento de adaptação do material e é de uma gratificação muito grande utilizá-lo, porque você vê realmente a pronúncia do aluno melhorando, ele tendo uma fluência oral, né? E eu me orgulho de tudo isso e eu gosto bastante do Irodori. E essa foi a minha contribuição, foi meu relato junto dos outros, como vocês viram, o Elian Almeida e a Beatriz Barros, e eu agradeço a eles e agradeço a Mayumi Sensei mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada, Raíssa. Olha, Raíssa, nós temos uma pergunta ainda para você. A pessoa pergunta o seguinte: Raíssa disse que muitos dos alunos nunca tiveram contato com a língua e cultura japonesa, antes de ingressar no curso, no caso, né? Gostaria de saber melhor como são as aulas para os que não sabem hiragana katakana, já que a partir da lição 3 não tem mais Romaji no livro. É verdade, né? O capítulo 1 e 2, né? Tem Romaji em cima dos hiragana, do kanji, hiragana katakana, né? Aí depois eles não tem mais, né? Então, como é que você lidou com essa questão, né? Obrigada pela pergunta, Tainã. Sim, é uma questão e, na verdade, alguns alunos tiveram essa dificuldade no início e eu tratei utilizando o próprio material, então utilizando bastante áudio. Então, assimilação de áudio, né, de compreensão auditiva junto daquelas frases que eles estão sendo expostas. Então, alguns ainda tiveram dificuldade com isso, mas eu utilizo o áudio e repasso o áudio. A gente tem o script também. Então, dentro do script,
eu passo o áudio com o script sendo exposto ali, e eles conseguem ter essa assimilação um pouquinho. Às vezes é um pouco mais lento, mas ainda assim eles conseguem chegar até o final do primeiro módulo, né, que é a lição 6, com essa facilidade de ler hiragana e katakana. Então, respondendo a pergunta assim, de forma mais sucinta, é utilizando os áudios do material. Obrigada pela explicação. Então, só mais uma coisa, assim, para, por exemplo, abrir turmas usando o material Irodori, não é um pré-requisito, né? Você fala, você já tem que ter um certo conhecimento de hiragana ou katakana. Eles podem entrar, então. Vocês abrem turmas para quem não sabe nada realmente, né? Foi isso que eu Sim, entendi. na verdade, esse é o intuito do nosso curso, né? Fazer com que o aluno tenha o primeiro contato com a língua e com a cultura japonesa desde o início. Então, o pré-requisito, na verdade, é não ter contato. Então, a introdução à língua e à cultura japonesa. Obrigada, Raíssa. Obrigada. Vou quebrar só um Obrigada. pouquinho aqui para responder ao Judo. Eu sou de Angola, ele diz, aqui não há uma instituição de língua japonesa, né? E é um grande público à procura, né? Ele pergunta se interessa a gente fazer uma parceria tal. Como é essa pergunta a nível institucional, eu peço um momento que depois do evento, nós gostaríamos de responder para você no e-mail que você nos forneceu, ok? Por favor, nos aguarde, ok? A nível institucional fica difícil de responder assim, né, em público. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo interesse. E você tem, Raíssa, mais uma pergunta aqui, agora sobre gramática, né? Raíssa Sensei, sobre o ensino da gramática, gostaria de saber como você lida com os alunos que iniciam o curso esperando aprender a gramática no método tradicional. Eles costumam ser pacientes durante essa adaptação? Raíssa, como É que uma você ótima sente? pergunta, Juliana. Muito boa a pergunta aqui. E sim, tem alguns alunos, já tive relatos, né, feedbacks de alunos que não se adaptaram ao método do material. E, então, eles acabam desistindo do curso por não se adaptarem. E teve alunos que continuam até agora comigo no curso 2, que já relataram de que precisam ler as notas gramaticais, já que nós não passamos isso durante as aulas. Então, como a Mayumi Sensei falou, a gente recomenda eles a lerem após a aula. Então, um aluno já me comentou, né, já me falou que ele tem que ler essas notas para poder fixar o conteúdo. Então, depende muito. Tem alguns que como não conhecem o material e demoram a se acostumar com essa questão de não ensinar a gramática, tem alguns alunos que têm uma certa dificuldade e acabam demorando para se acostumar com isso. Tem alguns alunos que recorrem às notas gramaticais do próprio material e tem alguns alunos que me perguntam após a aula, que é um contato mais próximo e mais rápido, é o WhatsApp, né? Eles me mandam mensagem perguntando, mas por que essa partícula, mas esse verbo está... Por que ele está assim? Então, eles acabam me perguntando diretamente no privado, né, de modo privado, para me perguntar mais sobre a gramática. E eu respondo para eles de forma mais sucinta, quando eles me recorrem dessa forma. Então, eu respondo para eles, como a Mayumi Sensei falou, né, e sempre reforça para a gente, pergunta, manda de novo a pergunta. Ele perguntou, você manda outra pergunta, para que ele chegue numa conclusão. Então, geralmente eu não respondo assim, é isso, é dessa forma, é por causa disso. Eu tento mandar outra pergunta para que ele chegue a essa própria conclusão. Então, sim, tiveram alunos que se adaptaram, tiveram alunos que têm que recorrer a notas gramaticais e tiveram alunos que se adaptaram e até hoje não precisam as próprias aulas síncronas já são suficientes. Muito bem. E aí, mais perguntas? A gente espera aqui. Nós temos aqui outra reivindicação de parceria, né? Aqui do Brasil, né? Eu vejo o seu e-mail, tá ok? E depois a gente tenta responder aqui, tá? Porque foge a minha alçada,
que seria a parceria, seria a nível institucional, a gente teria que consultar a diretoria, ok? Mais alguém? Pode escrever aqui no chat ou pegar, né, o microfone, abrir o microfone e perguntar diretamente, se for o caso, tá? Fiquem bem à vontade, que aqui a gente está, né, num grupo de amigos. A Yumi Toami está levantando a mão, pode perguntar. Bom dia. Bom Eu queria dia. fazer pergunta pelo áudio para a Raíssa Sensei, em relação à parte da gramática que eu ouvi a pergunta agora há pouco, da página do Katachi para o Shadowing, que geralmente tem a pergunta lá para o aluno, né? Qual a diferença? O que você notou quando a pessoa quer perguntar tal coisa? Aí, nesse momento, a Raíssa Sensei geralmente dá um tempo para eles conversarem entre os alunos, ou, por exemplo, eu dou 5 minutos para eles lerem a parte gramatical, ou simplesmente faz a pergunta, respondeu e já passa logo para o shadowing. Essa é a minha primeira pergunta. Yumi-san, muito obrigada pela pergunta. Não, como as nossas aulas são síncronas, né, e a Mayumi Sensei pontuou também o nosso tempo de aula ativa, então eu pergunto, eu leio, na verdade, o que está dentro do material e não dou tempo para eles, não dou 5 minutos para eles pensarem entre eles, porque é no grupo geral, né, então eu pergunto e eles vão respondendo, então quem teve uma resposta, uma perspectiva, fala e depois outro complementa. Então, é interativo. Eles respondem e quando chegam a resposta conclusiva, né, a resposta correta, eu só concordo, digo, isso, é isso. E as notas gramaticais, eles ficam para depois da aula. Tá, entendi, obrigada. Mas só mais uma perguntinha em relação à parte do kanji, que aparece sempre no final de cada tópico, e cada tópico, acredito que aparece apenas uma leitura para cada kanji, por exemplo, que está no slide no momento, tem o mizu, só que eventualmente aparece o suiyobi. Aí, eu não lembro qual que aparece primeiro, mas caso apareça, né, o Mizu primeiro antes do Suyobi, a Raíssa Sensei já faz um comentário, por exemplo, lembrem que o kanji pode ter mais de uma leitura, eventualmente a gente vai aprender tal, 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 ou só deixa a leitura que está aparecendo por cada tópico? É bem irônico você comentar sobre justamente o Mizu, porque, sim, o Mizu aparece primeiro, depois aparece o Suyobi dentro do Yobi, né? E quando eles não notam, a gente passa. Vamos aprender agora o Yobi. Aí, Getsuyobi, Suyobi, Kayobi. Vai passando. Quando eu percebo que eles não notaram que é o mesmo kanji, eu pergunto, mas a gente viu até que os dias da semana são elementos, né, da natureza. Mas não tem um aqui que a gente já viu? Aí, então, eu mando a pergunta para eles tentarem lembrar ou tentarem perceber que é um Mizu e que ele tem outra leitura. Então, aparece várias vezes os mesmos kanjis com leituras diferentes, né? E no material não tem essa diferença de dizer que o mesmo kanji tem várias leituras, é conforme o contexto daquele kendo, daquela lição. Então, quando eles não notam, eu pergunto. Tá, muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela participação aqui, né? Eu estou dando uma olhada aqui no chat, tem várias perguntas, né? Eu gostaria agora de esclarecer aqui, alguém perguntou brevemente sobre a diferença entre o Marugoto e o Irodori. Sim, bom, a primeira diferença é que o Marugoto, ele é um livro comercializado, né? E o Irodori, ele é gratuito, baixável pelo site. Essa é uma diferença, né? Não sei se não sei se é uma diferença assim, né? Que seria assim grande, mas é a primeira diferença, né?
Agora, quanto ao conteúdo, como eu disse no início, né, os dois materiais, eles têm, né, como referência o Jefferson Dado. Então, nesse quesito, eles são bem parecidos, né? Eles utilizam do Kendo, né? Eles utilizam dos níveis, né, de referência do Jefferson Dado, né? Agora, o conteúdo específico de cada livro, né? Ele é voltado realmente para pessoas que estudam japonês fora do Japão. Esse é o Marugoto. Então, nós temos, assim, um contexto, né, voltado para essas pessoas que são interessadas no Japão, que gostam da cultura japonesa, né, que querem saber mais sobre. E quanto a Herodori, o que a gente vem frisando aqui, ele traz, assim, um contexto mais, né, do dia a dia do Japão e como você deve fazer para utilizar o japonês dentro desse dia a dia, do cotidiano do Japão, né? Então, essa é uma diferença, assim, entre o Marugoto e o Irodori, né? E quanto à estrutura, nós não temos, assim, uma diferença muito grande, né? Tanto, assim, nos tipos de exercícios que a gente encontra, né? Quanto na forma que ele trata, né, os tópicos, ok? Não sei se respondi a sua pergunta. Ok, se quiser sinalizar, tá? Sensei, Oi. quanto a essa questão também da diferença e da similaridade do Marugoto e do Irodori, eu acho interessante também pontuar que no Marugoto, vai começar a barulho, no Marugoto nós temos dois livros principais, né? Que é o Katsudo e o Yurikai. O Irodori, ele é único, né? É um material só, uma apostila só. E isso também varia assim, da questão da aplicação da duração da aula. Então, temos alguns professores que, em um único Kendo, levam 30 minutos ou 20 minutos. Eu, particularmente, em cada Kendo, levo 1 hora. Então, varia um pouco. Então, Porque varia um estão os pouco também dois de ritmo. juntos, né? Isso. Tanto a atividade quanto, né, a parte, né, de compreensão, né? Bem lembrado. Realmente, né, o Marugoto, nos primeiros volumes, eles são divididos, né, os primeiros volumes, e depois ele junta, né? Então, quer dizer, os primeiros volumes, realmente, a gente tem essa diferença. Mais alguma coisa? Alguém se lembra de mais algum detalhe? No Marugoto também tem, dentro do Urikai, né, tem exercícios direcionados para a escrita manual. Tem bastante de Sakubun, por exemplo. Sim. No Irodori nós já não temos isso. Realmente, né, a gente frisou bastante aqui que, né, a gente faz mais no digital e tal, né? Alguém pergunta aqui, desculpa, se a gente quiser voltar, depois a gente pode voltar mais, né, depois para essa questão, mas eu gostaria de passar para a pergunta seguinte, que não sei se alguém já questionou qual o significado de Irodori. Sobre isso, né, nós temos na apresentação, né, o autor ele já diz qual que é o significado e por que escolheu esse nome, tá? Então, se vocês baixarem o volume, bem na apresentação, no início, né, na palavra do autor lá, para os leitores, né, você vai encontrar, ok? Depois, tem alguém aqui perguntando sobre os direitos de uso, né, do material. Bom, no começo eu tinha falado das regras de uso, né? Então, assim que você entra naquela página do Irodori, versão em língua portuguesa, nós temos assim, antes de utilizar, né? Veja essas regras de uso. Lá dentro você vai encontrar a resposta para isso, ok? Ficando em dúvida, você pode nos procurar novamente, né? Mas creio que essa questão que você está perguntando aqui, ela vai estar lá dentro daquelas regras, ok? Mais alguém aqui? Deixa eu ver aqui. Vocês podem levantar a mão se quiser também, tá? Para perguntar. Aqui diz assim,
no método tradicional, os alunos fazem tarefa de casa. No Irodori, os alunos revisam o que aprendem em casa? Nossa, essa é uma questão para quem já está utilizando, né? Depende de cada professor, né? Como que os professores instruem e orientam seus alunos, né? Raíssa, no seu caso, você faz como que essa lição de casa? Essa questão da Nina é complementar também da Ayumi-san, que perguntou depois, né, sobre o Shukudai. Shukudai, né? No geral, como a Sensei falou, depende de cada professor. Né? Falando por mim, vai também depender da proposta de cada Kendo. Então, tem algum Kendo que é para falar sobre, por exemplo, sua rotina. Então, lembrando da lição 9 que eu mostrei aí, né? E que horas você acorda e que horas você vai dormir. Então, eu geralmente peço, como a proposta do material é mais voltada para a oralidade, eu peço um áudio, seja enviado pelo Microsoft Teams ou pelo WhatsApp, que é o que a gente tem mais uso, né? A gente utiliza mais. Se o aluno quiser digitar, né, no WhatsApp, ele envia junto do áudio dele, ou ele até pode escrever e mandar a foto, se ele preferir. Uma questão que eu utilizo bastante durante as minhas aulas é deixar livre para o aluno escolher o método melhor, mas o que eu priorizo é a oralidade, então eu peço um áudio. Olha só, né? Então, aí depende de cada professor aqui também, né? Olha só, tenho mais uma pergunta aqui. Existe a intenção por parte da Fundação Japão de continuação do Ryutori para os níveis B1 e B2, assim como já existe no Marugotô? Olha, no momento nós não temos essa informação, tá? Esse material é desenvolvido no Japão, né? Mas pelo que a gente ouviu ainda não temos nenhuma informação nesse sentido, tá? Mas assim que a gente tiver alguma informação sobre, nós imediatamente passaremos a vocês, ok? Deixa eu ver aqui, tem mais coisas aqui. Olha só, tem algumas diferenças mais evidentes como o uso de kanji desde o início, além de uma área própria para kanji, mas só queria ver, saber mais um pouco mesmo. Ah, tá, ele está agradecendo aqui, né? Olha só, Raíssa Sensei, você está cheio de perguntas aqui. Como é tratado o uso do Romaji na digitação, já que os nossos teclados brasileiros dependem dele, né, de certa forma. Por exemplo, como é abordado o uso do hiragana pequeno, tsu, ya, etc., em relação com pronúncia? Obrigada pela pergunta, Stefan. Bem, a gente não demonstrou aqui, mas seria até interessante, né? Se vocês forem ver na lição 1, que aborda o hiragana no final da lição, e a lição 2, que aborda o katakana, lá tem uma área exclusiva para mostrar, para exemplificar de como é digitado algumas palavras, como di, por exemplo, nos teclados, né? E realmente, o Romaji, alguns alunos ainda utilizam mesmo depois de algumas lições para digitar. Mas o intuito seria ensinar para eles como baixa, né? Como se baixam alguns teclados japoneses, seja no Google Teclado ou no próprio teclado do celular, porque tem esse recurso e alguns alunos não conhecem. Então, a gente estimula eles a baixarem esses teclados japoneses para, desde o início, utilizar. E se o aluno não conseguir ainda, no Teams, por exemplo, que é dentro da aula, se ele não conseguir utilizar no teclado do notebook, do computador, ou até do tablet, se ele assistir a aula por tablet, aí a gente autoriza ele a utilizar o Romaji, mas como você pode ver aqui, né, na imagem que está aqui, do kanji, por exemplo, é sempre bom, desde o início, eles já conseguirem utilizar o teclado japonês. Então, só para atiçar mais assim, né, a curiosidade de vocês, para vocês poderem discutir mais, né, eu já vou dando um spoiler aqui, que eu vou falar daqui a pouco, né, que é a discussão, né, das aulas, né, que nós vamos ter no domingo que vem, tá? Então, daqui a pouco eu dou. Raíssa, quer complementar mais alguma coisa? Eu me lembrei que a senhora pediu para que eu comentasse, né, sobre a utilização do material
em PDF ou de outras formas que a gente utiliza, né, dentro do projeto, do programa ISF. Depende do professor, né? Então, eu, por exemplo, faço um slide, como tem aqui, né? Então, eu extraio do próprio material, eu tiro print do material e coloco no PDF ou no slide, no PowerPoint, junto do áudio. Mas eu disponibilizo o PDF, seja ele da versão em inglês ou em português, para os alunos. E tem alguns professores também que utilizam o Adobe Reader para poder digitar no PDF enquanto dão as aulas, né? Porque assim eles conseguem ter uma dinâmica um pouco mais rápida, porque no PowerPoint a gente precisa ainda mexer algumas coisas, pode dar alguns problemas como a questão do áudio, né? Então, alguns professores utilizam o PDF diretamente e alguns fazem PowerPoint do material. Sim, né? Ela está dando vários spoilers, né? para a utilização, né? E eu vou dar mais alguns aqui, né? Se vocês entrarem, né, no site, aqui eu estou deixando alguns links, né? Vocês podem utilizar esses outros materiais também associados ao material Irodori, né? Então, por exemplo, nós temos esse site que fala dos Kendo, né? Do japonês, né? Para o dia a dia, para o cotidiano. Nós temos esse da NHK, né? Que são lições, né? De conversação, né? E esse último aqui, né, Kikigasu Nihongo, que é também interessante para vocês utilizarem em associação com esse material, ok?